Glória a Deus por isso. Gente, hoje nós estamos na segunda lição da vida de Moisés, né? De Josué, perdão. Ontem nós falamos sobre a primeira lição que nós aprendemos, que nós possamos aprender com a vida de Josué, e a primeira lição foi que Deus, todo homem de Deus passa por aflição, mas todo homem de Deus passa por aflição, né? Foi falado ontem, mas a vitória é garantida. Nós aprendemos isso, que às vezes nós passamos por lutas, momentos difíceis, momentos de tribulações, mas o Senhor nos dá sempre a vitória, Ele nos garante a vitória, como diz lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Paulo diz, né, mas graças a Deus, né, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, Ele nos dá a vitória, né? E hoje nós vamos aprender a segunda lição. Então, vamos entrando em Josué, capítulo de número 1. Nós vamos estudar aqui hoje a segunda lição, né, da vida de Josué. A Cláudia Regina também entrou. Segunda lição, a primeira lição, né, que nós aprendemos ontem é que todos nós passamos por lutas, passamos por adversidades, por momentos difíceis, né? Mas Deus sempre garante a vitória. Sempre há vitória, sempre há conquistas, sempre há a solução para qualquer tipo de problema quando a gente crê no Senhor Jesus, né? E vamos ler então Josué capítulo 1. Minha Bíblia está aqui, eu vou ler para vocês. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, Moisés havia morrido, não é verdade? Moisés havia partido. Agora, Josué estava desanimado. Josué estava abatido, Josué estava cabisbaixo, Josué estava no escuro. Josué não sabia o que fazer. Mas a Bíblia diz aqui, ó, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Segunda lição que nós aprendemos com a vida de Josué, né? Deus, ele falará com você. Deus, ele falará com você. É muito importante você ficar atento à voz de Deus. Porque no meio da tribulação, no meio do deserto, no meio da guerra, Deus, ele fala. Moisés havia morrido, o líder, né? O pai espiritual daquele povo. E a Bíblia diz aqui, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Ou seja, Deus, ele fala. Deus, ele fala. Deus, ele fala com cada um de nós. Pastor, e como que Deus fala? Deus tem diversas formas de falar conosco, né? Mas o carro-chefe, né? A prioridade de Deus falar conosco é a palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver em contato com a palavra, Deus, ele vai falar com você. Então, no meio da tribulação, Deus, ele fala, tá? Josué estava lá na tribulação, Josué estava de luto, Josué, ele estava para baixo, mas Deus aparece para Josué e fala com Josué. Irmão, e quando Deus fala, é para a gente vencer. Quando Deus, ele fala, ainda que seja uma palavra, né, que Deus puxou nossa orelha, ainda que seja uma palavra que, né, é uma palavra de exortação, de correção, mas aquela palavra ali é a direção de Deus para a gente vencer qualquer batalha. Então Josué estava de luto, Josué estava cabisbaixo, Josué estava enfrentando um dos piores momentos da sua vida, Josué estava atribulado, porque agora o pai dele espiritual tinha morrido, tinha partido, e ele tinha que liderar o povo.
e ele não sabia o que fazer. Mas nesse caos, nessa calamidade, né, nesse período difícil, Deus aparece e fala com ele. O que eu quero falar para você? Você ficar atento à voz de Deus. Fique atento, porque Deus também, ele irá falar com você. E é muito importante também você buscar ouvir a Deus, né? É muito importante você assistir o programa, ouvir pregações, ler a Bíblia, porque Deus, ele vai falar com você. Deus, ele está falando a todo momento. O problema é que não temos ouvido para ouvir a Deus. E aí a gente está debaixo de luta, né? Estamos debaixo de guerra e nós não sabemos o que fazer, né? Então aqui a Bíblia fala que Deus aparece e fala para ele: Josué, levanta-te, Moisés está morto, enxugue as lágrimas, o tempo de Moisés acabou, agora é você que tem que guiar esse povo. Então Deus dá o que para Josué ali? Um novo passo. Deus, ele dá ali uma direção para Josué, né? Deus dá um caminho para Josué, né? E é isso que Deus também vai falar com você. Deus te dará também um novo passo. Deus vai te orientar, Deus vai te instruir o caminho que você tem que seguir. Basta você ouvi-lo. A dona Rose também entrou agora. Seja bem-vinda, dona Rose, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então, que você possa ficar atento à voz de Deus, tá bom? Fique atento à voz de Deus, tá? E pastor, aonde que Deus fala? Na igreja, Deus fala na igreja, né? Por isso que o pastor sempre insiste, as pessoas que não ouvem a voz de Deus, as pessoas que não têm uma comunhão de ouvir a Deus, elas sempre andam no escuro, sempre vão andar em ansiedade, sempre vão andar em depressão, sempre vão andar tristes, cabisbaixa, murmurando, achando que Deus não é com elas, achando que a história delas acabou. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela não tem o hábito de ouvir a Deus. E a igreja é a escola de Deus, né? A igreja é a faculdade de Deus. E as pessoas não querem ir para ouvir a Deus. Por isso estão andando no escuro. Por isso estão andando, né? Igual eu falei lá domingo, né? Igual uma barata tonta, né? Já viu? Tem gente que tá igual uma barata tonta, vai aqui, vai ali e começa a tentar resolver o problema, igual aquela mulher do fluxo de sangue, né? A palavra de Deus diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos com fluxo de sangue e ela foi a vários médicos e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tirou ela do escuro. O Espírito Santo deu um novo passo para ela, o Espírito Santo deu uma orientação para ela, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria o quê? Curada. E foi isso que esta fez. E por ela seguir, por ela ouvir a Deus no meio da tribulação, ela venceu. Amém? Que você possa ficar atento, porque Deus falará com você e Deus quer falar com você a todo momento. Basta você ler a Bíblia, basta você ir à igreja, assistir o programa, amém? Que Deus falará com você. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Segunda lição que nós aprendemos com a vida de Josué é que Deus vai falar conosco no meio da tribulação. Deus fala. Agora, tem ouvidos para ouvir? Às vezes a gente anda ouvindo o macumbeiro, a gente anda ouvindo o padre, a gente ouve o pastor, a gente ouve o vizinho, ouve o filho, ouve a mãe, só não ouve a Deus. Só não tem paciência para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então que você fique atento à voz do Senhor. Amém?